O ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu para a Polícia Federal investigar os institutos de pesquisas eleitorais. Vamos conversar ao vivo com a repórter Yasmin Costa, que vai trazer os detalhes dessa informação para a gente. Yasmin, por qual motivo, por qual razão o ministro solicitou essa investigação? Bem-vinda, boa noite. Obrigada, Daniel. Boa noite para você também, para a Lívia, para todo mundo que está com a gente. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, ele disse que recebeu ali no Ministério da Justiça um pedido para abertura dessa investigação, da qual ele está dando prosseguimento. Ele confirmou essa informação, Daniel, através de uma publicação que ele fez nas redes sociais. A gente separou essa publicação. Ele diz o seguinte, que esse pedido atende à representação recebida no Ministério da Justiça, que apontou condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados pelos responsáveis por esses levantamentos, essas pesquisas de intenção de voto que a gente vem acompanhando. O assunto está causando uma grande repercussão porque ao longo de toda a campanha eleitoral e na véspera da eleição, o que os institutos mostraram foi uma coisa bem diferente do que o eleitor realmente quis, porque mostrou ali na urna. Inclusive, as ONGs, a sociedade civil também já está se movimentando, já estão se movimentando. A gente recebeu a informação há pouco que a ONG Ranking dos Políticos, que avalia ali deputados e senadores, deputados federais e senadores que estão em exercício, enviou para o Tribunal Superior Eleitoral, para o ministro Alexandre de Moraes, um pedido para que o tribunal faça uma auditoria para entender por que esses erros com relação aos levantamentos feitos pelos institutos de pesquisa. A ONG ainda afirma que é preciso avaliar esse ponto, porque isso pode comprometer o eleitor que fica ali, se vê diante de uma pesquisa que aponta para um lado e às vezes ele é levado, na avaliação da ONG, é levado a votar junto com o que a pesquisa indica. Por isso, na avaliação da ONG Rankings dos Políticos, o Tribunal Superior Eleitoral precisa fazer essa auditoria. A gente vai precisar acompanhar qual vai ser a posição do TSE com relação a esse pedido apresentado hoje. Pois é, Yasmin, ainda falando de pesquisas eleitorais, tratamos na programação da Jovem Pan News sobre a possibilidade de criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar todo esse processo que envolve os institutos. Em que pé estamos? Novidades? Olha, Daniel, a gente já tem 16 senadores que assinaram esse pedido para a instalação da CPI. Para a gente entender, para conseguir dar andamento ali para instalar essa comissão, são necessários no mínimo 27 assinaturas de parlamentares que concordam, né, com a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, que nesse caso quer apurar a conduta e os métodos usados pelos institutos de pesquisa. Essa CPI é encabeçada ali pelo senador Marcos Duval, que a gente antecipou aqui ontem, disse que é preciso avaliar esse ponto, principalmente porque, segundo o senador Marcos Duval, as pesquisas apontam, elas são ali, dão resultados de acordo com quem contrata, e por isso o Senado Federal deve trazer esse tema para dentro de uma CPI. E a Câmara também está caminhando nesse sentido, articulações ali, principalmente feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, também apontam para a criação de uma CPI, só que no caso na Câmara dos Deputados. Hoje, lá na sessão do Senado Federal, o senador Eduardo Girão, ele defendeu um projeto de lei que é de autoria dele mesmo e que está parado na Comissão de Constituição e Justiça, só aguardando ali a designação de um relator. O que esse projeto de lei de autoria do senador Eduardo Girão propõe? Propõe a proibição da divulgação de pesquisas eleitorais 30 dias antes do pleito. Ou seja, se ela estivesse valendo 30 dias antes do 2 de outubro, que a gente teve o primeiro turno da eleição esse ano, não poderiam ser divulgadas pesquisas eleitorais. A gente separou um trecho da fala do senador Eduardo Girão no momento que ele falou sobre isso no plenário do Senado. Vamos acompanhar. São muitos os casos de pesquisas com erros grosseiros e tendenciosos com o poder de manipular o resultado. Assinei o pedido do nosso colega Marcos Duval para a instalação imediata de uma CPI que pretende investigar os institutos de pesquisa. Pois é, muitos assuntos para tratarmos com os nossos analistas. Eu começo agora com Miguel Daúde. Daúde, em relação a essas várias iniciativas do Poder Legislativo, sobretudo do Senado Federal, já inclusive
um pedido para a abertura de CPI, 16 assinaturas já foram coletadas, faltam 9, mais a anuência do presidente do Senado Federal para que de fato essa CPI seja instalada. Mas como você vê esse movimento por parte dos congressistas, dos legisladores? Além disso, há possibilidade também de apresentação de projetos de lei, muitas discussões em torno da atuação dos institutos de pesquisa. Você acha que é o momento do legislativo se debruçar sobre isso, criar mecanismos para controlar ou tornar essa prestação de serviço mais eficiente, mais segura? E também queria te ouvir se você acha que o mercado deve se autorregular, ou seja, o instituto que acerta continua no mercado, aquele que erra, fecha. Concordo com você, Daniel. Eu acho que a minha opinião é essa. Então vamos lá. CPI, nesse momento, não tem sentido, porque você cria o palanque para ambos, né? Os lados. Você vai ter lá uma polarização também na CPI que não vai levar a lugar nenhum. Agora, o que pode ser feito, eu acho que sim, tem que investigar, porque, principalmente no que se refere ao presidente Bolsonaro, essas pesquisas erraram feio, né? Alguns casos de senadores, governadores, então eles teriam que mostrar os critérios adotados e por que essa divergência. Ontem o Datafolha disse que do dia para a noite o Bolsonaro recebeu 10 milhões de votos, quer dizer, a pesquisa deles dava esse número de votos a menor e de repente foi a maior. Bom, qual seria a solução? Eu vejo que o Ministério da Justiça já está pedindo uma investigação e deixa a Polícia Federal investigar. A Polícia Federal está mais preparada neste momento que o Congresso Nacional, né? Porque ali vai virar um palanque de ambos os lados. E nesse momento a gente não sabe se isso pode ter algum resultado em relação à efetividade de você controlar realmente as pesquisas. Quem conhece um pouco de matemática, o Constantino provavelmente tem certeza que conhece, a matemática ela é uma coisa correta, né? Uma coisa certa. Agora, dependendo da forma e do ângulo que você olha, você provoca distorções. Agora, daí você dizer, essa distorção foi proposital, o que você ganhou, o que você não ganhou, aí vai levar séculos para decidir. Então, pede para a Polícia Federal investigar, a Polícia Federal tem competência e ela sabe avaliar com o seu profissionalismo o viés dessas pesquisas nessa eleição. Agora, é evidente que para todo mundo teve falha, não sei se de critérios ou intencional. Agora, Constantino, deixa eu seguir nesse assunto com você, porque ontem eu te questionei justamente a respeito dessas possíveis aberturas de CPIs, tanto no Senado como também no Congresso, aliás, na Câmara dos Deputados, no Congresso como um todo, e você, inclusive, disse que apoiava essa iniciativa diante de possíveis erros intencionais de alguns institutos de pesquisa ao trazer esses resultados para a população. Você concorda com o Miguel Daoud que, de repente, essa iniciativa proposta pelo Ministério da Justiça de pedir para que a Polícia Federal investigue esses institutos não seria um caminho mais apropriado, mais adequado? A gente tem um exemplo, por exemplo, recente da CPI da Covid, que politizou-se demais, o que já era naturalmente para ser politizado, mas não houve resultado concreto dessa CPI. Nesse caso, não se aplicaria esse mesmo exemplo? Lívia, quanto mais gente investigar esse escândalo das pesquisas, para mim, melhor. Aquela CPI circense da Covid não foi séria porque era um palanque da turma do PT, do Omar Aziz, do Otto Alencar, do Randolfo Rodrigues e do Renan Calheiros. Então, nada que envolva esses nomes pode ser sério. Agora, se for uma CPI séria, tem muito a contribuir sim, inclusive, já disse aqui, quebrando talvez sigilo de militantes disfarçados de jornalistas que recebem para levar a sério o Datafolha. E isso tem um efeito na democracia brasileira. Eu sou um liberal, eu sou um defensor do livre mercado. E eu quero dizer aqui com toda a calma do mundo que não há nada de mercado nisso. Como o próprio Daniel colocou na pergunta, se fosse mercado, esses institutos que erram sistematicamente estariam fora do mercado. Eles não têm credibilidade, mas o que acontece? Eles são contratados por bancos, por veículos de comunicação, para fazer lojinha de percentagem, como diz o Augusto Nunes, para entregar um resultado, não uma análise científica com 2% de margem de erro, na verdade. E então eles estão atendendo a demanda.
Eles foram contratados, pelo visto, para isso mesmo, para influenciar na eleição. E isso não é mercado. Isso é algo muito grave, até porque isso acaba pautando veículos sérios, como a própria Jovem Pan. Quantas vezes eu não fiquei no 3 em 1 tendo que debater pesquisa nova do Datafolha, do IPEC, que eu nunca levei a sério. Então, assim, é perigoso para a democracia, tem alguma coisa, tem caroço nesse angu, não é normal errar sempre para o mesmo lado, isso não é erro estatístico, isso é viés, e tem alguma coisa por trás que tem que ser esclarecida.